estágio supervisionado 3. Trabalho apresentada por Educação Física da UNEB pelo disciplina de estágio supervisionado 3. Orientador professor Bacon, tutor de sala Marcos Chico, tutor orientador Fabrício Silva, tutor Raio João Carlos. Aluna Maiara Moreira. Bom, eu vou seguir a ordem do relatório mesmo. Tem agradecimentos. Eu agradeço a Deus, a minha família, a instituição, ao professor, ao orientador, aos amigos e colegas do curso. A minha mensagem: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, nosso modelo. Sumário e introdução. Esse relatório é um documento descritivo que pretende apresentar toda a experiência de vida no meu estágio supervisionado 3. Eu começo com a Lei 11.078, de 25 de setembro de 2008, conhecida como a Lei do Estágio, que o estágio supervisionado, assim como diz a LDB, ele é obrigatório e deve ser para o estudante fazer uma relação entre a teoria e prática e expor os conteúdos adquiridos durante todo o curso. A lei define o estágio como um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que evita a preparação para o trabalho do estudante. Ou seja, é necessário fazer o estágio. Não é só a gente vir para a faculdade, presenciar todos os dias e fazer o estágio. Você não vai se formar, vai ter uma boa qualificação profissional. Então, não só da LDB, como fala os pacientes, é necessário de fazer o estágio supervisionado 3. Um pouco da história da educação física. A história da educação física no Brasil é marcada por vários períodos. Teve a fase higienista, onde era mais importante era visar o corpo, a saúde, os estudos dos ambientes para saber se as pessoas assim, queriam só pensar da saúde do corpo. Aí vem a fase de militarização, que era mais focada no desenvolvimento do exercício físico para o homem, para a guerra ou para ser um soldado do exército, buscava mais a força. Teve também a fase de competitividade. Essa fase já foi mais introduzida nas escolas, pelos esportes e está até hoje. Hoje a educação física ela abrangeu várias atividades, ela está em clubes, está nas escolas, está no hospital, ela completou várias áreas. O estágio na introdução fala um pouco sobre a observação. O estágio supervisionado compreende a articulação entre a atividade e a observação com a participação e intervenção. Na observação vamos fazer o quê? Um estudo diagnóstico da unidade de ensino. Saber o organograma, a estrutura física, o planejamento de PPP, conhecer os professores, os alunos. Na coparticipação, vamos fazer o quê? Vamos entender mais, vamos ajudar o professor, conhecer a realidade do aluno, aplicar provas, ajudar o professor. E na intervenção é onde vamos aplicar os planos de aula. Vamos fazer nossa regência, vamos dar nossas aulas. De acordo com os conteúdos que a escola estiver dando, que o professor estiver dando na unidade de ensino. E a minha expectativa é aprender o máximo possível, poder contribuir para com a escola, com os alunos e mostrar tudo que eu estudei, assim, principalmente a minha visão da educação física, que a educação física traz enormes benefícios para a saúde, é lazer, educação, cidadania, entre outros. A docência na educação. Falar em docência é falar em ensinar, instruir. Docência envolve professor, aluno, direção, recursos, tudo envolve docência. A escola é o espaço onde todos esperam que os alunos, que os jovens aprendam, não só aprendam a estudar, mas aprendam a construir cidadania, sua emancipação humana e social. O professor em sua prática pedagógica. Ele deve sempre buscar a formação continuada. Não deve ficar só na faculdade, né? Vamos buscar o quê? Vamos buscar uma pós-graduação, um mestrado, para passarmos um melhor conhecimento para os nossos alunos. Segundo Gimeiro, o professor não é um técnico, nem um improvisador, mas sim um profissional que pode utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para se desenvolver em contexto pedagógico pré-existente. Então, ele deve buscar além da sua formação, buscar conhecimento de outros autores, buscar atividades recreativas diferentes, para não ficar naquela rotina, só aquelas atividades, buscar atividades diferentes, como eu fiz no meu estágio. Segundo Borges, para a prática docente, é fundamental que os professores tenham um conjunto de posturas relativas a não saber ser e não saber fazer em sala de aula. Ele deve saber, ele não ele não deve só saber o conteúdo, deve saber passar para os alunos. E se o professor não tiver passar com clareza, fazer uma aula dinâmica, os alunos não vão gostar. A atividade docente, né, que é a organização e sistematização, tanto a escola, o professor, você tem que ter um planejamento, a escola também tem um planejamento, deve ser organizado. E o corpo docente do CERE, eu observei que o corpo docente do CERE, eles são participativos, criativos, dinâmicos, eles participam de gincanas, torneios, eles participam da elaboração do PPP. Caracterização da unidade de ensino. Como o CERE é situado na rua Dr. José Alves Martins, sem um telefone 362885 ou 362629, no Novo Bahia.
Bahia. Próximo ao ginásio de esportes, próximo também à delegacia, ao Clube Lira, uns 500 metros desses pontos de referência. As condições socioeconômicas. Os alunos, a maior parte dos alunos, eles são filhos de família de baixa renda, filhos de pequenos agricultores, comerciantes da região, pecuaristas. Acesso. Eles vão para a escola de pé, de ônibus, bicicleta, de carro e moto também. Textura física e organograma, resumir ali mais ou menos. A referida unidade de ensino era composta por 9 salas de aula, um diretor, uma cozinha, uma quadra de esportes, um almoxarifado adaptado, uma biblioteca, um depósito, uma sala de informática. A entidade dispõe de apoio técnico administrativo, a sede Bahia, e a sede da direita, sendo composto por um vice-diretor, dois vice-diretores, 8 professores efetivos, 27 contratados, 4 porteiros, 8 auxiliares de serviços gerais, 1 secretária, 6 serviços de secretarias e 3 merendeiras, apresentando forte carência da pessoa de apoio didático. Com pessoa administrativa, saber, falta mais pessoas de secretaria, de biblioteca, vigilantes, técnicos e outros. A teoria mais utilizada, pelo que eu percebi, pelo que eu vi no PP, é a teoria construtivista, ou seja, o aluno busca a construção do seu conhecimento. Ele mesmo vai buscar a construção do seu conhecimento através de participação, fazendo realização com outros colegas de socialização. O PPP, porque na escola existe o PPP, que é um processo permanente que você vai buscar uma reflexão e trocar conhecimento e buscar solução de problemas. O PPP é isso, procurar solução de problemas e buscar soluções para esses problemas junto com a comunidade, com os alunos e com os professores. Descrição das atividades desenvolvidas no estágio. Bom, no momento da observação, eu anotei tudo que eu vi. Eu observei as aulas teóricas, aulas práticas, observei se os alunos participavam, quais são as dificuldades que eles sentiam, observei os conteúdos ministrados pelo professor, observei todos os momentos. Na participação, participei mais, pude ajudar o professor, apliquei provas. Na participação, participei de torneios, como a minha falou, campeão de torneios, intercolegial. E na intervenção? Na intervenção foi onde eu apliquei os planos de aula. Eu fiz planos de aula de futsal, futebol. Foram os mais que eu me aprofundei mais sobre o futsal, porque eu percebi o seguinte, que quando eu dei a primeira aula de futsal, que teve a aula teórica, eu resolvi dar aula de futsal, no primeiro momento eu percebi a dificuldade bastante das meninas. As meninas, eu percebi, por estar no ensino médio, elas já deveriam ter um contato maior com a bola, né? E outras que tinham esse contato. Aí parece que elas nunca tinham praticado. Tinha alguns que nunca tinham praticado a aula, não, futsal não. No futsal, não teve exercício nenhum. Elas estavam no canto, eu chamei, eu falei com elas, vai ser interessante, eu não vou fazer aquela aula chata, vamos fazer uma aula dinâmica, divertida. Depois é que a gente faz um conjunto, faz o jogo certo, aí elas foram participar do trabalho, porque elas não queriam só o cabelo, essas coisas, mas foram. E nas outras aulas, elas não eram nem elas que estavam chamando, não eram as meninas, eram elas. Eram elas. Tem uns que jogam no meu time, tem outros que nunca jogaram e agora tem que jogar no meu time. Cara, jogar no seu time, não sei o quê, não sei o quê. Elas não jogavam não, mas depois das aulas, eu acho interessante que tem alunos que não têm coordenação, lateralidade de jeito nenhum. Eu fiquei impressionada, porque no ensino médio você não tem esse contato, né? É difícil. Por que será? Por que será? Eu falei, rapaz, será que desde o ensino fundamental elas nunca tiveram aula de educação física? Eu tive. Desde o ensino fundamental, professor, na sala, eu tive aula desde a quinta série. E elas não teve. Bosco Pélio Pereira explica que a educação física é uma disciplina mais esperada e preferida do aluno, tá vendo? É uma disciplina preferida do aluno. Pelo fato das aulas conter uma dimensão lúdica, trazendo e proporcionando a utilização do espaço escolar. Então, o professor deve fazer o seu papel para que os alunos queiram participar das aulas. Os planos de aulas. Os planos de aulas são muito importantes, porque são planos de aula, a gente tem um objetivo, tem uma metodologia, não vamos alcançar nada. Tem que ter um plano de aula. Também ter o esporte como um meio prático e eficiente de contribuir na educação das crianças e dos jovens. Eu escolhi trabalhar mais com esporte, teve aula também sobre sedentarismo, até falei numa aula, falei sobre sedentarismo, expliquei um pouco sobre a importância da atividade física no combate ao sedentarismo, obesidade, mas eu foquei mais nos esportes, o futsal, handebol, principalmente futsal. Em relação à participação dentro e fora da escola, é a participação dos alunos. E sempre os meninos participavam mais. Depois as meninas foram interagindo, foram querendo, participavam também. E percebi o seguinte, que não é só na escola, não. Fora da escola, elas também, como se participam fora da escola. Algumas vão para a academia, outras fazem caminhada e outras não faziam nada. Hoje, algumas já fazem alguma coisa, algumas vão para a academia e outras estão querendo jogar futebol. A última, ele fala o seguinte,
veio mais meninas na escola jogando. Não veio mais, é difícil menina. Eles falam que a mulher está sendo quase excluída. Ela não está, o tempo está passando e ela ainda está fora do esporte. É pouco essa partida. Isso é verdade, eles falam a citação, é verdade. Os pontos negativos e positivos, como eu falei, os pontos negativos foram no começo, né? Que elas não queriam participar, foram chamando, e aí elas participaram, gostaram, teve ponto positivo, sempre teve estágio. Considerações finais. A realização do estágio foi sido uma experiência muito rica e significativa para mim. Na medida em que me possibilitou colocar em prática e compartilhar um pouco dos meus conhecimentos adquiridos ao longo desse curso de educação física. Por outro lado, foi muito satisfatório poder conviver e aprender também com os discentes, como docentes e demais profissionais da instituição. Tanto o estágio 1 quanto o estágio 2 foi muito bom, gostei bastante. O estágio 3 também. O estágio 3 eu tive agora mais dificuldade, porque são adolescentes rebeldes, às vezes ficam respondendo, gritam demais. Aí você tem que, eu às vezes falei assim, você não vai participar da atividade, se continuar desse jeito não vai. Aí o menino ficava comportado. Isso dá mais trabalho, eu penso que os pequenos é pior, mas não, os adultos eles dão muito mais trabalho que as crianças. Os apêndices foram os planos de aula, no relatório, aqui são as referências e algumas fotos do estágio. Vamos ler. Pronto.